Reencarnação. A reencarnação é lei universal criada por Deus junto com a criação dos universos. É através da reencarnação que os animais evoluem para o reino humano e que os humanos se evoluem em busca da perfeição. Veja a ordem de Jesus em Mateus 5,48. Sedes perfeitos, assim como nosso Pai o é. A justiça divina está baseada na reencarnação. Como aceitar a justiça divina fora da reencarnação? Como aceitar que uma criança nasça totalmente saudável e outra totalmente doente, sem aceitar a reencarnação? Um bispo me respondeu essa pergunta com facilidade. Isso é uma questão de genética. Então, quer dizer, seu bispo, que a genética é superior aos poderes e à justiça divina? Aí eles, não tendo como responder dentro da lógica que a fé raciocinada exige, apelam para os mistérios. Guardem bem isto: tudo na lei divina tem que ser lógico, tem que ser justo e pode ser explicado. A religião católica aceitou a reencarnação até no ano 553 da era cristã. Por motivos escusos, ela foi retirada da religião no Concílio Ecumênico de Constantinopla e passou a ser condenada. Mas a reencarnação foi deixada na Bíblia, pois não tinham como adulterar tantos textos. Na Bíblia, que é um livro respeitável, encontramos dezenas de passagens que nos mostram a reencarnação, tanto no Velho como no Novo Testamento. Por ser um assunto muito extenso, trataremos da reencarnação na Bíblia em um próximo vídeo. Também, praticamente, todos os livros religiosos mais antigos que a própria Bíblia falam de reencarnação. Para citar apenas alguns exemplos, temos a Epopeia de Gilgamesh, o Rig Veda do hinduísmo, o Livro dos Mortos do Egito e o Bhagavad Gita da Índia. Descobertas arqueológicas nos revelam que povos de 200 mil anos sepultavam seus membros em posição de feto para facilitarem sua volta através da reencarnação. Hoje, no Brasil, quase 90% da população acredita em reencarnação, e estatística realizada em quase todos os países nos dá uma certeza que aproximadamente 75% da população da Terra já acredita na reencarnação. Não tem como as religiões negacionistas esconderem mais essa verdade, que é fundamental para o progresso de todos e concretização de uma fé raciocinada. Através da reencarnação, espíritos migram de um planeta para o outro para cumprirem missões coletivas no apressamento da evolução da nova morada cósmica. Ou por não acompanharem a evolução do orbe atual, mudam para outro mundo menos evoluído. Foi o que aconteceu na constelação de Capela há 12 mil anos, onde os capelinos vieram aqui para a Terra. É o que está acontecendo agora com a Terra, onde os nossos irmãos que não conseguiram acompanhar a evolução natural do planeta estão sendo levados para um planeta primitivo chamado Quiron, que também é administrado por Jesus. Hoje, qualquer psicólogo ou psiquiatra que trabalhe com hipnose pode hipnotizar seu paciente e ter revelado várias encarnações vividas por ele e ajudá-lo na superação de traumas advindos das vivências anteriores. Através desses relatos, podem também fazer pesquisas em cartórios
e verificar a verdade das narrativas. Portanto, quando quer, através de pesquisas sérias com métodos científicos, a própria ciência pode com facilidade revelar a verdade da reencarnação. Conheço uma senhora que é uma excelente motorista, mas ao passar por uma ponte qualquer, perdia o controle emocional. Foi curada através da hipnose numa regressão onde descobriu que tinha sido empurrada de uma ponte e morreu afogada em uma existência anterior. Até então, ela não acreditava em reencarnação, mas passou a acreditar depois da cura de sua fobia. Tem um livro que eu li que foi um dos mais vendidos, cujo título é 20 Casos de Reencarnação, escrito por Ian Stevenson. O autor gastou muitos anos para escrevê-lo, pois, com os relatos das reencarnações obtidos através de hipnose, ele fez pesquisas rigorosas com métodos científicos e teve que percorrer vários países para comprovar os relatos obtidos. O mais importante é que o próprio autor tinha dúvidas da veracidade da reencarnação, mas com a sua própria pesquisa passou a ser um dos ardorosos defensores dessa verdade que algumas religiões ainda tentam esconder, mas sem sucesso. Em verdade, temos dentro da literatura espírita e fora dela, em diversos idiomas, centenas de livros escritos sobre reencarnação. Aí, as pessoas que ainda não acreditam na reencarnação nos fazem a seguinte pergunta: se reencarnação existe, por que a gente não lembra? Resposta: só as pessoas que cometeram graves erros no passado, que teria muita vergonha dessa lembrança, é que vêm com o véu do esquecimento por misericórdia divina. Não seria bom lembrar que os nossos familiares foram nossos ferrenhos inimigos, mas quando a pessoa viveu suas recentes reencarnações passadas de maneira digna, elas continuam a lembrar de boa parte dessas experiências, como Chico Xavier lembrava, por exemplo. Nos meios espíritas se conhece 12 reencarnações de Emmanuel. Foi Simas, em Tebas, 900 anos antes de Cristo. Depois temos Públio Lentulus, cônsul romano, em 63 a.C. Depois ele veio como escravo Nestório. Foi também São Remígio, bispo de Remis. Veio como padre Manuel da Nóbrega. Depois foi padre Damiano na Espanha. Depois nasceu na França como Jean-Jacques Tourville. Depois nasceu no Brasil como padre Amaro, no Pará. A última reencarnação se deu no ano 2000, aqui no Brasil, no interior de São Paulo. Todas essas reencarnações foram confirmadas por Chico Xavier. Nos meios espíritas também se conhece as 20 reencarnações de Chico Xavier. Vejamos: Patriarca Isaac, no Canaã, por volta de 1900 a.C. Ele foi filho de Abraão com sua esposa Sara e foi o pai de Jacó. Depois ele nasceu como a rainha egípcia Hatshepsut por volta de 1540 a.C. Depois veio como a rainha egípcia Chamis na cidade de Tebas por volta de 800 a.C. Depois veio como o profeta Daniel por volta de 1620 a.C. Ele era dotado de grande mediunidade. Depois nasceu como Platão, na antiga Grécia, por volta de 428 a.C. Nesta época, foi filósofo e matemático. Nasceu depois como sacerdote druida com o nome de Allan Kardec.
Nasceu como João Evangelista na Galiléia nos tempos de Cristo. Foi um dos 12 apóstolos de Jesus e o único que morreu de causas naturais. Escreveu, além dos evangelhos de João, as epístolas e o livro do Apocalipse. Depois nasceu como Santo Antão, por volta do ano 300 da era cristã. Era um cristão fervoroso. Depois nasceu como São Gastão, na França, por volta de 540 depois de Cristo. Nessa reencarnação, chegou a ser bispo. Depois nasceu novamente na França, na família Brissac. Depois nasceu na Itália como São Francisco de Assis, no ano 1182. Nasceu também na Suécia como Santa Brígida, em 1303. Era dotada de uma grande mediunidade. Depois nasceu como João Hus, na República Tcheca, em 1375. Ele foi queimado vivo em 1415 e morreu cantando louvores a Jesus. Nasceu depois como Francisco de Paula, na Itália, em 1416. Era conhecido como o Eremita da Caridade. Realizava curas prodigiosas. Nasceu depois como Padre Manuel de Paiva, em Portugal, em 1508. Foi sacerdote da Companhia de Jesus, onde se deu o primeiro contato com o Brasil, quando veio em 1550, junto de outros jesuítas. Exerceu a função de superior no Colégio da Bahia. Depois reencarnou René Descartes em 1596 na França. Foi filósofo, físico e matemático. Também era conhecido como Renato Cartesius, criador da geometria analítica. Encarnou depois como Consuelo Dolores em Barcelona, no século XVIII. Teve seu filho raptado, filho este que veio a reencarnar depois como Valdo Vieira. Depois renasceu na França em 1804 como Hippolyte Léon Denisard Rivel, que recebeu o pseudônimo de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Depois nasceu como Maria Efigênia em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 1908, filha de Maria João de Deus. Viveu apenas 6 meses e faleceu. Finalmente, em 1910, nasceu como Chico Xavier para dar continuidade ao seu trabalho como Kardec. Chico psicografou mais de 500 livros e milhares de cartas. Chico é conhecido como o maior líder espiritual do Brasil. Foi eleito o maior brasileiro do século por grupos de comunicações. Com certeza, ele foi o espírito mais iluminado que nasceu no Brasil até hoje. Sua próxima reencarnação será em Israel, depois que Emmanuel, que está reencarnado aqui no Brasil, desencarnar. Meus amigos, minhas amigas, se vocês chegaram até aqui, é porque acharam interessante este tema. Então, peço a sua inscrição no canal, o seu like ou gostei, compartilhem com seus grupos para chegar a mais pessoas. Nosso próximo vídeo será sobre reencarnação na Bíblia. Fiquem todos com Deus, mas sempre com Jesus na mente e no coração.